Oi, pessoal. Olá para todos, para todas. Sejam bem-vindos. Iniciando aí mais uma das nossas lives. Eu com a Fernanda Padilha. Fernanda tá chegando aí. Eu ia avisar ela que eu entrei, mas ela tá ligadinha comigo, né, Fer? Eu vou chamar a Fernanda, que aí a gente já começa junto. Fer, você consegue pedir para mim, para você entrar, por favor? Consegue, Fer? Aí. Pronto. Aguardando aí a Fernanda. Boa noite. Boa noite, Ju. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bem. Eu tava vendo agora, tinha umas 15 lives acontecendo na minha linha aqui. É, temporada de lives. Bom que todo mundo descobriu o que é, como é fazer live, né? E aí tá todo mundo experimentando como é essa interação. Uma boa Que forma de bom, né? interação. Muito bom. E é sempre bom estar com você. A Sempre gente já bom tava estarmos antes, juntos. agora a gente continua nosso papo. A gente continua nosso papo, né? E aí a parte boa é que mesmo se não vier ninguém assistir essa live, ela vai É para o sempre YouTube, produtivo. é sempre produtiva, e ela vai para o canal do YouTube, para o Meta Conversa, que é o meu canal. E agora eu sei que o seu canal também já está à disposição de todo Organizado. mundo. Como que é o seu Fernanda canal, Fer, Padilha. também? Fernanda Hã? Padilha. Fernanda Padilha. Isso. Fernanda Padilha. Então aí, gente, avisando a todos que as lives, depois delas acontecerem aqui, delas ficarem disponíveis aí no perfil, elas provavelmente ficam aí no meu perfil por 24 horas, e aí a gente sobe para os nossos canais esse conteúdo, porque essa é uma parte bem interessante da gente estar fazendo as lives, que é o conteúdo que a gente está produzindo e que é útil sempre para depois, né? Porque eu estava revendo as nossas lives anteriores e agora já perdi a conta, já não sei mais quantas são. Acho que essa é a nona. É, a gente tem feito várias lives, né? E desde agosto de 2019 a gente vem fazendo, agora mais intensamente, mais próximo nesse tempo de pandemia, mais próximo uma da outra, mas não são assuntos que disparados por esse momento, evidentemente, mas são assuntos para o desenvolvimento humano, para outros momentos da vida em sociedade. O pessoal vai chegando aí, que sejam bem-vindos. Fer, eu vou me apresentar, né, para as pessoas que querem saber quem somos. Eu sou a Juliana Poloni, e a minha formação original é como advogada, minha formação de origem. E eu, há 15 anos, sou mediadora de conflitos e venho trabalhando a partir da mediação de conflitos com a transformação dos espaços de convivência, seja família, seja empresa. Então, eu costumo dizer que eu trabalho com a transformação de pessoas, transformação de relações, e a gente se encontra aí nesse ponto do nosso trabalho com o desenvolvimento humano, né? Eu trabalho também, assim como você, com empresas, especialmente com as habilidades socioemocionais. Que é um pouco do que a gente vai falar hoje também, voltado para a liderança. Bom, eu sou a Fernanda Padilha, sou originalmente atriz Uhum. e terapeuta. No meio do caminho aí tem uma formação em administração e hoje eu trabalho com
com desenvolvimento humano também, com desenvolvimento de pessoas, também no mundo corporativo, também trabalho com desenvolvimento de lideranças. E sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui, liderar, como que é liderar na crise, né? Como é que é liderar na crise? Você quer começar, Ju? Eu posso começar aqui? Pode começar. Vamos fluindo. Então tá. Bom, eu trabalho com desenvolvimento de lideranças, né? E eu começo sempre, qualquer treinamento, falando sobre a importância da autoliderança, da gente ser líder da nossa própria vida e ser nosso próprio líder. E acho que é aí que começa a boa liderança. Quando a gente, em qualquer contexto, seja ele qual for, quando a gente tem essa autoliderança, a autogestão, a coerência para a nossa função que a gente está desenvolvendo no momento. No caso da liderança, coerência para a função do líder, de quem ele está liderando no momento, mas em qualquer contexto, a coerência é muito importante. Então, começo falando da autoliderança como fundamental para uma boa liderança, autogestão, coerência para a função. Porque o que essa autogestão e essa autoliderança vai dar? Eu vou falar de algumas características importantes de uma liderança, não de todas no decorrer desse nosso bate-papo, a gente vai colocando mais, quem está aí também vai podendo contribuir com a gente. E eu vou começar falando de algumas que eu elenquei aqui, mas você pode trazer também sua contribuição. Você que está assistindo, Ju, também. Então, eu comecei falando da autoliderança, da autogestão, da coerência. Por que é tão importante a autoliderança? E para a gente se autoliderar, a gente precisa se autoconhecer, né? A gente sempre cai nesse lugar, do autoconhecimento. Não tem jeito, né, Ju? Não tem jeito. Então, aí o que a autoliderança, a autogestão nos dá? Nos dá a capacidade de nos autoavaliar realisticamente. Isso é muito importante para um líder, se autoavaliar realisticamente. Isso tem a ver também com a coerência. E aí, até porque... Por que se autoavaliar realisticamente? Principalmente nesse contexto de crise, de mudanças muito rápidas. Para a gente corrigir, para a gente se corrigir os nossos caminhos e rever as nossas decisões. Então, isso a gente fez uma live, a nossa última live foi sobre o mundo VUCA. A gente falou sobre esse mundo volátil, incerto, ambíguo e complexo. Complexo e ambíguo, primeiro. O primeiro é o complexo. E a gente falou sobre isso, e em todas essas características vem essas mudanças que acontecem de maneira muito rápida, com problemas novos a todo momento, com problemas complexos, ou seja, que não tem uma resposta certa, que vem variáveis de todos os lados, e a gente precisa saber avaliar tudo isso com coerência e com pé na realidade. O pessoal falando oi, sejam bem-vindos. Renan acabou de entrar. Então aqui, depois dessa capacidade de se autoavaliar realisticamente, eu coloco uma franqueza em admitir um equívoco como importante também para a liderança. E aí... a gente falou de autogestão, de autoliderança, e quem tem autogestão cria um ambiente de segurança. E aí, isso é muito importante para um líder. E aqui a gente falou de autoliderança, de ser líder da própria vida, o quanto também a gente precisa criar um ambiente de segurança na nossa própria vida. E um líder que lidera pessoas, que lidera organizações e grupos, o quanto ele precisa ter autogestão para criar um ambiente de segurança. O autocontrole
do líder, que a gente começou lá, autoliderança, coerência, autoconhecimento, capacidade de se autoavaliar realisticamente, autocontrole. Autocontrole. O líder precisa ter autocontrole. E esse autocontrole tem um efeito multiplicador. E aí eu vou colocar um conceito muito rápido aqui, que ele é do Simon Sinek. Falando de segurança, de autocontrole, de criar um ambiente de segurança, o Simon Sinek fala Simon Sinek, né? Isso. Esse nome aí para todo mundo. Simon Sinek, S-I-N-E-K. Então, se você não conhece o Simon Sinek, gente, vale a pena, viu? Ele escreveu Comece pelo Porquê. Então, tem o TED dele, né, Fê? Tem o TED dele, gente, anota aí. Você não acredita que eu estava assistindo uma live hoje de uma amiga querida minha, Susan, e ela citou o TED dele na live dela hoje também. Ai, que legal! Ela estava falando das perguntas, e ela estava falando justamente das perguntas. E ela recomendou o TED dele, gente. Então, vale a pena, vale a pena. No mesmo dia tem alguma coisa interessante aí. E ele tem um livro que chama Líderes se servem por último também. A Vanessa aqui está perguntando, autocontrole poderia ser traduzido também pelo domínio próprio? Sim, sim, pode sim, domínio próprio. Você ter domínio das emoções, domínio de tudo que está dentro dele. E o Simon Sinek, ele fala que o líder deve criar um círculo de segurança. E o que é esse círculo de segurança? O líder cuidando de todos e todos cuidando uns dos outros. Gente. Não é maravilhoso? Eu vou repetir. Será que tem a ver com esse momento que nós estamos passando? Será? Eu vou repetir. Líder, círculo de segurança, que é isso que o Simon Sinek traz. É um círculo de segurança que está nos líderes se servem por último. Esse é o livro que eu tirei isso. Líder cuidando de todos e todos cuidando uns dos outros. E sem esse círculo, as pessoas se veem forçadas a passar muito tempo e a gastar muita energia protegendo-se umas das outras. Então, veja o papel importante do líder, seja lá em que contexto for. Depois a gente vai aqui passar por diferentes contextos, mas seja lá em que contexto for, eu vou repetir, Ju, porque vale a pena repetir. Por favor. O círculo de segurança. Círculo de segurança. O líder deve criar um círculo de segurança. E o que é esse círculo de segurança? É o líder cuidando de todos e todos cuidando uns dos outros. Se ele não cria esse círculo de segurança, as pessoas se veem forçadas a passar muito tempo se protegendo umas das outras. E aí, tem uma coisa do líder que ele precisa colocar as necessidades. Simon Sinek. Ju, você consegue escrever aí? Eu vou colocar, eu consigo escrever. Tá, Simon Sinek. S-I-N-E-K. Então, o preço da liderança, né? O que o líder precisa fazer? Ele precisa colocar as necessidades dos outros acima das dele. Isso, Ju, obrigada. Não, acima das dele. E eles precisam se preocupar sinceramente com aqueles que eles lideram. Aqueles que estão sob seus cuidados. Sinceramente. Sim, sinceramente. E aí, uma outra coisa que tem a ver com o círculo de segurança é que o líder, ele protege as organizações ou as pessoas, porque a gente aqui está falando de diferentes contextos, né? Então pode ser numa família, pode ser numa empresa, pode ser em que contexto for, pode ser num condomínio. Ele protege a organização de rivalidades internas que podem destruir a cultura dessa organização. E aqui a gente está falando de destruir a cultura, a gente está falando de valores, aí a gente pode falar um monte de coisa também, pode desdobrar aí e sair falando.
Mas é isso que eu queria colocar inicialmente aqui para a gente começar essa. Quem está chegando agora, eu falei um pouquinho de alguns pontos que eu considero importante na liderança, alguns, tá? Quem está aí vai contribuindo também. E falei de autoliderança, falei de autogestão, falei de coerência, falei de capacidade de se avaliar autoavaliar realisticamente, falei de criar um círculo de segurança, falei do cuidado com os liderados, falei da preocupação sincera, falei de colocar as necessidades dos outros acima das dele própria. Por enquanto é isso. Eu falei que hoje eu ia fixar o tema ali e acabei não fazendo, esqueci, mas tudo bem. Bom, dito tudo isso, a gente se propôs, é claro que a gente, exatamente aí o que o Marcos está dizendo, e eu queria dizer oi aí, que entrou várias pessoas, a Jo, minha prima, Ana Paula mandou beijo com saudade, eu também tô. Obrigada para todo mundo que está aí, eu vi que minha mãe está aí também acompanhando. Que bom, mãe, que a gente também tem essa forma de ficar junto um pouquinho. E vamos lá, né? Esse contexto atual, ele está ensinando demais para gente ter liderança. Porque quando... A Thaís também, oi, ai, quanta gente querida por aí, né? Nossas pessoas que têm seguido a gente, estado conosco nas lives, nosso super obrigado, né? Tem muita gente aí que tem acompanhado e vão participando. Renan está sempre com a gente. Renan, eu ia falar o nome do Renan também. E assim, a gente vai seguindo aqui nos nossos estudos compartilhados e agradecendo sempre vocês por estarem com a gente. Então, esse contexto atual, diante de toda dessa ideia de liderança, quando a gente olha, né, eu cheguei a compartilhar um texto que foi publicado, acho que foi na Folha de São Paulo, que falava que esse sentimento de falta de ar não é só um sistema, não é só uma resposta da nossa ansiedade, né? Estamos todos nervosos por causa do coronavírus. Não, a gente não está nervoso por causa do coronavírus. Também existe o fator coronavírus, mas tem muita insegurança por trás de tudo isso. A gente não está se sentindo dentro desse círculo de segurança, né? Tudo que vem acontecendo, só que assim, aí pensando, mas não é só em relação ao governo. Então, esse texto eu compartilhei ele nas minhas redes sociais e muita gente começou a compartilhar, comentar e percebendo, assim, colocando as características de um líder que pudesse deixar-nos mais seguros nesse momento. E nós os governantes do mundo todo estão com esse desafio, e o deles, nessa resposta, até está subindo, descendo, popularidade. Tem governantes que ninguém nem sabia muito bem quem ele era, o que ele pensava, e que agora eles estão aparecendo, aí a população concordando com o que eles estão fazendo, né? Tem várias questões ligadas à estrutura governamental no mundo inteiro. As empresas, a gente sempre ouviu falar de liderança a partir da ideia do líder, gestor, de uma equipe de trabalho e tal. E, claro, isso também é um espaço de liderança. Mas também é espaço de liderança um pai e uma mãe dentro de uma casa. O professor, os professores em geral, são todos líderes, e líderes muito importantes. E aí eu escolhi esse livro da Brené Brown, eu já mostrei ele em outras lives aqui, né? Esse livro, A Coragem para Liderar, é um livro da Brené Brown. E ela fala aqui da característica, ela faz uma definição de liderança aqui. Minha definição de líder é qualquer um que assuma a responsabilidade de encontrar potencial em pessoas e processos. E que tenha a coragem de desenvolver esse potencial. Primeira coisa, né? Pai e mãe faz isso, né? E aí ela fala da necessidade de se desenvolver líderes comprometidos com uma liderança corajosa
Sabe o que é coragem, né, gente? Coragem é agir com o coração, né? E aí ela fala que liderança corajosa e plena e com autoconsciência, olha o que a Fernanda estava falando no começo da autogestão e até o que a Jo está trazendo aí, né? O que tem sido mais difícil é gerenciar as nossas emoções diante de tantas inseguranças e incertezas, né? A gente tendo que respirar fundo, se autoconhecer, se autogerenciar o tempo inteiro. Mas poderia estar sendo mais fácil se a gente tivesse uma liderança que nos deixasse mais seguros em relação a muitas outras coisas. Ao vírus, a gente não tem segurança, mas há outras questões, a gente poderia estar com elas, né? E aí ela fala autoconsciência suficiente para comandar com o coração em vez de líderes ultrapassados que comandam a base de mágoa e medo. Então, essa é a definição da Brené Brown. Não é minha, não. Poderia ser a minha também. Mas é da Brené Brown sobre esse líder que se espera. E aí, um pouquinho mais acima, ela fala que das lideranças, né, desse estudo, pesquisa dela sobre a liderança, o lugar onde ela percebeu, né, a necessidade de um nível alto, né, um nível igualmente alto, foi no casamento dela de 24 anos e na maternidade. E aí, trazendo, então, essa multiplicidade de contextos onde a gente vai exercer liderança. E aí eu vou trazer um pouco da minha história aqui, né? Que quando começou esse negócio de ficar em casa e tava essa incerteza rolando, né? Esse mundo tão incerto, tão complexo na nossa frente, eu confesso que eu dei uma baqueada. Falei, gente, o que eu vou fazer agora? Como é que vai ser? Né? E aí eu olhei para os meus filhos, olhei bem para a cara deles, assim, e pensei, gente, quem que vai dirigir esse barco aqui? Essa pergunta que eu me fiz, eu falei, ou eu me descabelo e pulo do barco, e aí eu não sei o que vai acontecer, ou eu vou ter que assumir esse negócio, porque a líder aqui sou eu e eu tenho que assumir isso. Isso me deu uma força para começar a pensar criativamente, a agir como eu precisava agir, a responder esse chamado de crise, porque a crise ela é um chamado, não sei se você concorda comigo, Fê, a crise é um chamado para essa liderança, para exercer essa liderança, né? E aí, então, por isso que hoje a gente está trazendo, assim, essa multiplicidade de contextos. Para a gente não pensar só na liderança no ambiente corporativo, que esses líderes do ambiente corporativo, eles já fizeram um monte de cursos, eles já se prepararam, eles já estudaram liderança, eles já estudaram as habilidades socioemocionais, mas agora... Já se estudaram. Já se estudaram. Agora é nossa vez de ser líder. E muitos de nós não têm esse preparo. Muitos de nós não têm nem consciência que nesse momento está exercendo esse papel de liderança. E aí eu queria que você falasse um pouco, Fer, dessa história do preparo. Porque a gente vem falando aqui do preparo emocional e socioemocional. Sabe que antes de falar do preparo, eu vou falar uma coisa que surgiu aí quando você, na sua fala, né? Você falou dos professores, dos pais, e aí, quando eu elenquei aqui algumas características do líder, eu não falei que o líder, ele é um exemplo e o líder é um influenciador. E aí, se a gente for pensar nessa função de pai e mãe, a gente fala que a melhor maneira de educar é o exemplo, né? Então, essa influência pelo exemplo. Então, que é aquilo que você é todo dia.
aquilo que você faz todo dia, aquilo que você alimenta todos os dias e aquilo que você alimenta em você todos os dias. Aí eu já linko com o preparo. Como é que a gente se prepara todos os dias? Para que você dá importância todos os dias? E aí aqui tem uma coisa que dá para a gente falar também, para a gente linkar com tudo isso, que também eu não falei antes. O líder, ele precisa ser maduro. Eu falei na live anterior que a maturidade ela está relacionada a gente esperar o melhor, se preparar para o pior, fazer o que precisa ser feito e aceitar o que vier. Isso é ser adulto. E aí eu disse que a gente está sendo convidado a todo mundo que não cresceu ainda, que não amadureceu, a crescer com tudo isso, a amadurecer. E aí a maturidade e a liderança está relacionada a gente fazer o que precisa ser feito. Então, como pai e como mãe, ou mesmo como líder da sua própria vida, o que precisa ser feito? A gente saber dizer não e saber dizer sim. Vou dar um exemplo aqui de pai e mãe. De pai e mãe. Então, quando você diz não para o seu filho, você pode até falar assim, não, mas não teria problema, eu poderia dizer sim. Você pode até ficar com esse conflito interno seu, mas espera aí, você vai para a coerência da sua função de mãe, de líder naquele momento e fala assim, não, peraí, o que é melhor para ele? Neste momento. Nesse momento é melhor eu dizer não, então eu vou dizer não. Porque senão você não vai saber não e não vai saber dizer sim. O contrário também pode ser aplicado. Se você disser, você diz sim para ele, mas querendo dizer não. Porque sim, você é um ser humano, mas você se autogere. Porque você quer dizer não por um conflito seu ali, você fala assim, não, eu vou falar que não, não, ele não vai. Mas aí você para e pensa e fala assim, não, peraí, deixa eu pensar, por que eu vou dizer não? Tá na hora de eu dizer sim para ele, dele ir, de eu deixar ele ir, de eu deixar ele voar. Por mais que você queira ir como pai e mãe, falar assim, não venha. Tem hora que você precisa falar, vai. Mesmo que seu coração tá aqui falando e aí você vai lidar com essa imaturidade, mas aí pode até ser uma imaturidade, um apego, mas que você, dentro da sua função coerente de líder, de pai e mãe, você vai dizer, não, tá na hora de eu dizer sim. Ficou claro isso? Assim, fez sentido dessa maturidade que eu relacionei? Sim, a coerência. A coerência. A coerência. Por mais que eu queira dizer não, eu preciso dizer sim. Por mais que eu queira dizer sim, eu preciso dizer não. Que é saber dizer não e sim. E aí, se a gente for aplicar isso na nossa própria vida também, na nossa maturidade, na liderança da nossa própria vida, na preparação da nossa própria vida, é o quanto a gente tem disciplina e autocontrole para fazer o que precisa ser feito. Em qualquer situação. Porque eu, por exemplo, não gosto de fazer exercício na minha casa, de ficar correndo para lá e para cá. Eu não gosto. Mas eu sei que eu preciso fazer isso. Eu preciso, é o que eu preciso fazer agora. É o que eu tenho que fazer agora, o que eu preciso fazer agora. Então, assim, são pequenas coisas essa preparação. E aí a preparação, quando a gente está falando de liderança, né? O quanto esses líderes, seja lá em que contexto for. Outro dia a gente estava conversando, eu estava conversando com a Ju, e aí eu falei que eu tinha a sensação de que, pensando, né, a gente está tendo muito tempo para refletir, pensando na minha própria vida, eu tenho a impressão de que tudo que eu passei até hoje me preparou para chegar neste momento. E aí, o quanto é essa preparação consciente, né? Porque a gente se prepara, às vezes, de maneira inconsciente. A gente não se dá conta que a gente está se preparando. Mas quando a gente... E aí, quando você começa a se preparar com consciência, e isso eu comecei a fazer há alguns anos, antes tinha sido inconsciente. Há alguns anos, daqui para cá, foi consciente. A gente ganha potência. Porque aí você sabe
você escolhe o que você precisa fazer. Você vê com consciência, eu preciso fazer isso aqui. E mesmo que seja dolorido às vezes, essa preparação, né? Que seja... Mas se a gente se encara se preparando, a coisa fica mais leve. Agora, por exemplo, a gente está em preparação. Para quê? Eu não sei. Não, brincadeira. Algumas coisas eu sei, outras, a maioria eu não sei. Mas assim, quanto a gente... No mundo incerto, a gente realmente não sabe de algumas coisas, né? No mundo incerto, volátil, complexo e ambíguo, a gente não sabe. Mas assim, o quanto a gente está se preparando, o que é que a gente... Quais são nossas rotinas de preparação? De preparação para ser amanhã melhor do que a gente foi hoje. E para ser melhor hoje do que a gente foi ontem. Quanto a gente faz isso com consciência? E aí a preparação também é a gente se conhecer nesses nossos centros de decisão, né? Se parar para perceber, não, o que está comandando agora? É minha cabeça que está comandando? Ou é meu coração? Será que eu tô... O que está no comando agora? O que eu posso exercitar mais? A minha cabeça, o meu coração, minha ação, meu movimento, e aí a gente se alinha com tudo isso, né? Também faz parte dessa nossa preparação interna para assumir a liderança da nossa própria vida. A gente agora precisa assumir a liderança da nossa própria vida. A gente precisa ser líder da gente mesmo agora, né? E para poder chegar lá na frente, aonde a gente vai chegar. Não sei se eu falei de preparação, eu fui viajando aqui, Ju, fez sentido? Falou. Teve duas coisas aí, até eu tô vendo aí o comentário da Jona, que ela fala perfeita essa reflexão. Esse é em mim o ponto de liderança, se assim posso dizer, que mais preciso trabalhar. E assim, a sua pergunta, essa pergunta que você faz sobre eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Quando você fala isso, para mim é muito desafiador, porque eu sou uma pessoa, tô aprendendo também, né? Mas que quero agradar as pessoas. Uhum. E muitas vezes, uma decisão que precisa ser feita, e aí eu tô lembrando aqui, como a gente falou dos vários contextos, tô lembrando do condomínio, né? Porque eu faço parte do conselho do meu condomínio. E muitas decisões são tomadas que desagradam algumas pessoas, mas são decisões que precisam ser tomadas. E alguém tem que assumir isso, né? E assim, me frustro, porque quando eu vejo alguém falando, porque vocês fizeram isso, vocês não podiam ter feito. E aí eu falo, nossa, né? Me toca, que eu falo, nossa, a pessoa, é como se a pessoa não fosse gostar mais de mim, porque eu fiz uma coisa que ela não gostou. Só que o líder, ele vê além disso, porque ele está fazendo uma coisa que é para justamente proteger, porque não tinha aquela coisa que você falou lá no começo, o líder, ele constrói um espaço de proteção para as pessoas. Ele está protegendo. Então, vou dar um exemplo que me surpreendeu muito. A gente fechou a quadra de esportes do condomínio. E aí a gente fechou a academia e a gente começou a receber mensagens de pessoas. Como assim? Vocês fecharam a academia? Como assim vocês fecharam a quadra? Enfim, 4 pessoas, mulheres, invadiram a quadra por um espaço que tinha quebrado na tela. Elas entraram por esse pedaço para fazer ginástica às 4 lá. E aí eu fico pensando, gente, quando a gente é mãe, pai de uma criança pequena, sabe a história básica da faca? Tem uma criança passando a faca na boca. Você vai deixar ela fazer isso? Não, você vai proteger essa criança. Então, não é toda hora que você vai fazer. Muitas vezes a ação do líder é de proteção e muitas vezes não vai agradar as pessoas. E aí, nesse não agradar, né?
a gente muitas vezes acaba fazendo coisas que colocam em risco para agradar. Por exemplo, vamos sair todos à rua, gente, porque nós precisamos ganhar dinheiro, nós não podemos perder o dinheiro. Ninguém está gostando de estar em casa sem trabalhar e não recebendo. Não conheço, né? Ninguém que está achando gostoso isso. Mas também não vejo as pessoas se sentindo seguras para fazer isso. As pessoas, quando elas olham, né, que eu fico pensando assim, essa questão do líder, ele fala uma coisa, se o líder dá uma ordem para as pessoas que coloca em risco as pessoas, elas não vão fazer. A mesma coisa que eu falo assim, filho, vai correndo lá pegar um negócio e passe na frente do carro, nem olha para a rua, não sei o quê. É claro que ele não vai, porque é contrário a tudo que eu falei para ele o resto da minha vida de segurança. Então, essas coisinhas que vão construindo essa trajetória de confiança, chega numa hora lá que a gente vai perceber essa coerência ou não. Não sei se está fazendo sentido isso. Você falou uma coisa aí, o conceito de resiliência, precisa aprender a ser resiliente nesse momento de crise. A Vanessa aqui falando. Legal. Mas você citou uma coisa aí que eu estava conversando ontem com o Ismar, que está aí. Não sei se ele está aí ainda. Eu vi. Está aí? Eu acho que está. Eu estava falando... Depois eu vou falar sobre pensar, sentir e agir, que surgiu numa outra pergunta, mas antes eu vou falar do que você está falando. Por exemplo, a gente falou de maturidade aqui, de crescer, e aí se a gente for pensar assim não vou nem falar de visão sistêmica, não. Vou falar se a gente for pensar na nossa nação, no nosso país, como criança, e o líder sendo pai e mãe, sendo adulto. A gente percebe o quanto a gente precisa crescer e amadurecer enquanto todo de nação, de quanto a gente precisa amadurecer para a gente ser coerente com os nossos próprios valores. Mas a gente precisa ter valores, né? Para ser coerente com eles. A gente precisa ter valores. E aí, eu acho que a gente, enquanto nação mesmo, a gente foi perdendo os valores essenciais para nós, enquanto nação. E a gente... Então, assim, que valores que é? Porque é o que você falou. Você fala assim, vai lá, pula ali. Seu filho não vai, porque ele fala assim, não, estou colocando minha vida em risco. Mas e se for uma pessoa que tem um problema que tem um problema, ainda tá criança? Porque se você falar para uma criança pequena, ela não tem consciência do risco, porque ela ainda não tem consciência, ela não adquiriu, ainda não tem a cognição formada para falar assim, não vou. Você falar para minha sobrinha que tem 1 aninho e meio, agora menos de 1 ano e meio, que está aprendendo a falar, que você fala assim, vai lá, sobe ali na sacada, ela vai subir. Eu, quando tinha 4 anos de idade, que vi o filme do Super-Homem, eu subi na janela. Porque eu pus um lençol no pescoço e meu pai chegou, ainda bem que ele chegou. Porque ele chegou e estava na soleira que chama, da janela. Eu estava em pé na janela e meu pai chegou. Engraçado que eu lembro como se fosse hoje. A minha mãe deu um grito, meu pai fez assim com ela, para ela não me espantar. E ele falou assim, vem falar oi pro papai. E aí eu desci da janela e fui falar oi. E depois eu me lembro que ele teve uma conversa comigo. Eu tinha 4 anos, mas eu lembro. Não lembro o que ele falou, mas eu sei que eu entendi que não podia subir ali. Então, assim, o quanto a gente também precisa crescer enquanto nação para entender o que é importante para a gente.
Porque a gente, quando cresce, quando fica adulto, o pai vai falar uma coisa pra gente. Se meu pai tiver aí, ele pode confirmar. Que ele fala um monte de coisa que eu falo que não. Falo, não, eu não penso assim. Eu não, para mim isso não faz sentido. Mas quando a gente não tem identidade formada, quando a gente não tem valores próprios e quando a gente não tem identidade, a gente aceita qualquer coisa. Quando acho que falta pra gente um pouco identidade, pra gente saber quem a gente é e saber o que é importante de verdade pra gente ter escolhas mais coerentes com os nossos valores e com a nossa própria identidade. Fer, esse negócio dos valores, eu até fui procurar aqui no livro, porque a Brené Brown também aborda, né? Porque a construção de valores no contexto corporativo, construir conjuntamente os valores corporativos é uma tarefa, né, da corporação e da empresa, do grupo e tal. Fazer, seu pai está dizendo aí, olha, apareceu Quase aí. tudo. Ele está falando que quase tudo eu discordo dele, não é, papai? Essa ideia de que a gente não tem construído esses valores. Então, talvez até seja uma coisa que me ocorreu aqui agora, né? Por exemplo, pensarmos que valores nós estamos protegendo, o que é importante para nós? Porque eu estou entendendo que, para mim, neste momento da humanidade, a vida é o valor mais importante. Então, eu estou escutando os líderes mundiais numa conversa assim. Aquilo que for para cuidar da vida tem prioridade sobre aquilo que for para cuidar do financeiro. Uhum. Então, estabeleceu-se esse valor. Poderia ter sido ao contrário, mas, de alguma forma, esse valor está preponderante. Uhum. E aí, começou então, ontem eu assisti o Papo de Segunda, né, que é um programa, eu gosto desses programas de conversa, não sei porquê, né? E eles estavam conversando justamente sobre isso. Será que a gente está conseguindo aprender com os exemplos que nós estamos vendo? Porque tem países, por exemplo, em relação à pandemia, que estão adiante de nós, então tem uma experiência na nossa frente. Será que a gente está olhando para essa experiência e a gente está aprendendo? Uhum. E eu vejo que nós temos movimentos distintos aí, né? Nós temos alguns líderes que sim estão aprendendo com a experiência alheia e outros líderes que não. E aí eu acho que tem muito a ver, e uma coisa que a Brené Brown fala aqui, né? Que é essa ideia de que dessa pessoa que coloca uma armadura e diz que não, eu vou dar conta de tudo. E aí lá no começo da live, você falou do realismo, do líder realista. Então, esse realismo é o aprender com a experiência do outro. Eu acho que tá dando um pouquinho de microfonia. Eu acho que é o meu negocinho de vento ali. Ah, então tá bom. Então ele pode. Ele pode, deixa ele. Pode. É que eu achei, porque algumas vezes eu tô me ouvindo aí na sua casa, assim. Eu achei que tava alta a minha voz, assim, que é alguma microfonia. Pode até ser, mas eu tô sem meu fone aqui agora para colocar para não se ouvir. Tá tudo bem. Então, quando a gente olha para esses exemplos dos outros países e a gente pensa, então eu estou aprendendo, eu estou tendo a oportunidade de olhar para frente, para o que vai acontecer e me preparar. Uhum. Né? Então, assim, tem a ver sempre, né, com essa história da preparação. E tem a ver com essa possibilidade que a gente tem de perceber o que está fazendo mais sentido para as pessoas que estão um pouco mais avançadas que nós. Gente, isso é um recurso lá do mundo corporativo que está sendo aplicado e pode ser aplicado nas nossas casas também.
né? Em Uhum. relação à nossa vida cotidiana, em relação aos condomínios, em relação aos governos também, que é uma experiência, olha, os líderes estão antenados ao que está acontecendo com as outras empresas. E eles usam aquela experiência da empresa X, que até então era concorrente, mas que agora é alguém ou alguma outra empresa que está me trazendo subsídios, está me trazendo dados, está me trazendo informações. E eu vou com essas informações. Gente, informação e conhecimento é uma grande ferramenta para o líder, para ele poder tomar as decisões que ele tem. E ainda com essa possibilidade adiantada disso, o líder precisa aproveitar. Tem uma coisa que cabe em tudo isso que você está falando aí também, Ju, principalmente nessa situação de complexidade que a gente vive, que o líder ele precisa, nessas situações complexas, né? E não só essa, mas se a gente for falar em qualquer situação complexa, em qualquer contexto, tem uma coisa importante que é a investigação, porque e aí exige um foco aberto do líder, que reconheça possibilidades novas. Possibilidades novas, essa que está acontecendo lá, outra que está acontecendo ali, a outra que está acontecendo lá, porque se ele tiver fechado naquilo que ele acha que é o certo, porque aqui não tem certo. Aqui não tem certo e errado, não tem resposta exata. É uma situação complexa que exige que a gente olhe para várias coisas ao mesmo lugar. E aí a gente trabalha, quando a gente trabalha liderança aí nos contextos corporativos, a gente trabalha muito a aceitação da diversidade, aceitação do outro, daquilo que o outro traz que é diferente do que eu vejo. Então agora, nunca a gente precisou tanto aceitar a diversidade, porque a gente precisa formar equipes multidisciplinares para resolver esse problema. E a gente vai precisar escutar todo mundo. Então, assim, o líder ele precisa estar aberto. E aí a gente tem o Simon Sinek, ele coloca lá também 7 tipos de liderança. E ele fala que o bom líder, ele precisa passear por esses todos tipos de acordo com a necessidade. E a gente, aqui, se a gente tiver uma liderança muito autoritária, tá certo que a gente vai precisar até um pouco de autoritarismo para determinar algumas coisas, mas se essa for a característica fechada do líder, se essa for só a característica dele nesse momento, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir trabalhar em equipe, porque o autoritário ele não funciona quando a equipe, por exemplo, é mais experiente que ele. Ele vai ter problema se a Ou equipe que é mais traz experiente. ideias diferentes, né? Ou Que que traz traz ideias diferentes, diferentes. e aí ele não aceita essas ideias diferentes. Eu lembrei agora de um parceiro meu no conselho condominial, o líder nosso, que é o síndico, né? Uhum. Ele que toma a decisão, eu sou só conselheira. E ele falou hoje para mim, a gente divergiu numa questão, e ele falou uma frase hoje para mim que foi a seguinte: ele falou, porque no final das contas eu acolhi, mesmo pensando diferente, eu acolhi o que ele estava trazendo. Por quê? Porque ele estava olhando lá na frente e eu entendi a lógica mental dele. Como Uhum. líder, eu o respeito, porque ele tem tido uma atitude coerente. E Uhum. aí só que eu conversei com ele, eu falei, obrigada por ter me permitido me expressar, porque era isso que eu precisava, expressar a minha divergência, deixar claro o que eu pensava. E aí ele falou, eu gosto de te escutar porque você é uma pessoa ponderada. Então, veja a liderança ali, quer dizer, ele gostou de escutar uma diferença para ele poder pensar no que ele estava fazendo. E serviu de lição para uma próxima situação, a gente conversar antes da situação acontecer, antes da decisão acontecer. E foi uma tomada de decisão que foi tomada por ele e que eu discordei.
Então, na próxima vez, antes de tomar a decisão, ele vai procurar me ouvir. Mas tudo isso foi construído de uma forma muito bonita de ver, assim, a liderança acontecendo, sabe? E aí, Fer, meu querido amigo Padre Vanderlei está presente aqui, e ele colocou: o maior do valor do humano está no respeito do humano. Sem respeito à vida, não há respeito ao humano. O líder respeita a vida e tudo que a vida pode trazer. E é isso, assim, acho que a gente escolheu a humanidade, o mundial, né? Escolheu a vida, tá todo mundo escolhendo a vida. E aí, como a gente está nos 10 minutos finais, porque esse papo acaba muito rápido, meu Deus do céu, eu queria trazer a figura de quem hoje é uma pessoa que está chamando a minha atenção enquanto líder, que é ele é diretor? Como é o nome do cargo dele? Acabei de ver, acabei de esquecer. Ele é o chefe da Organização Mundial de Saúde, que é o Tedros Adhanom, é assim que fala o nome dele? Bom, eu sei que ele é uma pessoa que veio da Etiópia. Ele estudou na Inglaterra, fez os estudos dele de pós-graduação e ele lidera hoje a Organização Mundial da Saúde. Ninguém sabia quem ele era, fora, né, o pessoal da área da saúde. É uma pessoa que viveu pobreza, uma situação de pobreza, de vulnerabilidade, e que chegou onde chegou. Ele é indiano, né? E ele chegou... Não, ele não é indiano. Enfim. Acho que ele é africano mesmo, né? Ele é africano mesmo. Acho que Eu tô sim. olhando aqui rapidamente pela internet para não falar bobagem, mas enfim, todo mundo sabe quem ele é, eu não preciso ficar explicando muito. Mas uma coisa que me chama a atenção é que ele está num lugar onde ele não era tão notado e com a pandemia ele passou a ser o líder do mundo. E o que este homem tem representado de segurança, de coerência, tem algumas críticas a ele, tem, que eu já ouvi algumas, mas a maioria, assim, todos os governos falando o que a Organização Mundial da Saúde falar, eu faço. Eu vou seguir a Organização Mundial da Saúde. Então, ele agora, este homem que passou por toda essa vida de conquistas, aí acho que ele é um baita exemplo de líder para a gente. E eu queria deixar ele como um exemplo de liderança desse momento, assim, porque ele tem se portado com o preparo que a gente falou aqui, ele tem construído esse círculo de segurança, ele tem... eu ouvi uma entrevista de uma pessoa que trabalha com ele na Organização Mundial da Saúde, é uma da equipe dele. Ela falou que ele conversa com todo mundo, que ele escuta todo mundo, que ele tem estado muito em conversas com as pessoas que trabalham lá também, com os cientistas. Ela falou assim, ele acaba de uma ligação com o presidente da França, ele está conversando aqui com alguém que trabalha na Organização Mundial da Saúde como cientista, como técnico. Então, é uma pessoa que trabalha nessa diversidade e que tem trazido para nós uma fonte, né, de liderança com essas habilidades socioemocionais que a gente pode usar como exemplo para a liderança. A sua fala, Ju, anterior a ele, você estava falando do síndico, né? De como ele abarca suas ponderações. Eu não lembro o nome de um presidente americano que não batia o martelo nas decisões enquanto não tivesse pelo menos alguém que tivesse uma opinião diferente da dele. Então, se na mesa de reunião todo mundo concordava com ele, ele falava, vamos deixar para amanhã. Até alguém surgir com uma ponderação diferente da dele. E isso é um exemplo para a gente, né, na nossa vida, se a gente for pensar
na liderança da nossa própria vida, na maneira da gente se comunicar. Isso pode ser uma maneira da gente se comunicar daqui para frente, para a gente ter, quem ainda não tem esse hábito, de ouvir aquilo que é diferente. Porque daqui para frente, a gente vai precisar disso. Quem ainda não tem esse hábito de parar para ouvir o diferente, de falar, nossa, peraí, deixa eu ver. Porque a gente não tem mais resposta certa para as coisas. A gente não tem resposta certa. A gente está lidando com um monte de pergunta sem resposta certa. E o que a gente vai precisar agora é ouvir diferentes lados mesmo, para a gente começar a formar um protótipo do que será o nosso futuro Todas as esferas. em todas as esferas. Todas as esferas. A gente não tem certeza de nada, então o quanto essas conexões que a gente faz por aqui, que a gente conhece, que a gente conversa, o quanto vai trazendo para a gente uma faísca de algo que pode vir a ser. E que a gente vai falar, poxa, isso aqui eu não tinha pensado nisso, quantas ideias novas estão surgindo. E quanto a gente está se reinventando. Até mesmo quem passou por essa... Eu vi hoje o Davi Wipe, o médico que passou, e eu fiquei emocionada. E hoje também eu tive uma pessoa muito próxima que saiu do hospital, do hospital ainda não saiu da UTI, ficou 7 dias em coma. Então me tocou bastante também o depoimento da Davi Wipe, porque ele falou assim, eu ressignifiquei um monte de coisa, e foi tão legal aquele depoimento, ele foi sucinto, e ele falou, eu mudei, eu passei a ser mais humilde. O quanto também quem está passando por isso pode olhar de maneira diferente para a própria vida, né? Então, assim, acho que todo mundo, a gente que está aqui, a gente que, graças a Deus, está aqui dentro da nossa casa, estamos seguros, estamos saudáveis, mas o quanto também a gente pode aprender com essas pessoas e, assim como a gente está aprendendo com os outros países que estão passando por essa situação, da gente não precisar, a gente, passar por isso para ter esses aprendizados. Vamos olhar para elas com aprendizado também. É isso que deixo. E aí a gente vai, porque é essa grande lição, né? A gente está tendo a oportunidade de... Eu vou citar uma coisa que eu tinha citado ontem, como algumas pessoas sabem, eu estou fazendo na minha página, eu tenho uma página de trabalho, assim, um perfil no Instagram, que é o Metaconverso, Juliana Poloni Metaconverso. E eu estou fazendo um diário, eu tenho feito de recursos, desde a nossa live de recursos. Isso foi a primeira live que a gente fez, dentro desse tempo de quarentena, de distanciamento social. E aí eu tenho feito esse diário, e eu usei uma frase ontem do Ariano Suassuna, que eu queria encerrar com ela, que ela, desde o começo, ela está na minha cabeça, porque você trouxe isso no começo sobre o líder, a liderança, do realismo, que o Ariano Suassuna fala que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Realista e acho que é esperançoso. isso, sabe? Assim, é a gente esperançar de que nós estamos numa fase de muitos aprendizados, estamos nos preparando para o que vem aí na frente, e mesmo a gente não sabendo o que se a gente se preparar bem agora, a gente vai colher coisas boas lá na frente. A nossa preparação, acho que um pouco via a Monja Cohen falando isso outro dia, né? O que eu estou fazendo agora constrói o meu futuro. Então, se eu estou me preparando
O despertador tocou. A gente está quase na hora de encerrar. Eu acho que a gente vai construindo nesse momento com realismo, olhando para frente, olhando para aquilo que tem que ser feito, criando esse círculo de segurança, mas esperançando, acreditando que algo bom vem por aí, vai surgir.